Fala, nação rubro-negra, sou eu, Fabrício Lopes, aqui do nosso canal Resenha Rubro-Negra, trazendo para vocês algumas notícias do Mengão queridão. Notícias muito importantes, diria eu. Eu sei que você está aí preparando-se, nos pré-jogos para assistir o jogo do Flamengo com Cuiabá, hoje às 19 horas, mas olha, o que eu tenho para trazer nesse vídeo aqui é sério e muito importante. Vocês sabem que a obrigação de um jornalista passa longe de fazer oba-oba, de fazer festa ou de falar aquilo que você quer escutar. A obrigação de um jornalista é com a verdade. Doa quem doer, seja em que época for. Por isso, meu amigo torcedor rubro-negro, minha amiga torcedora rubro-negra, eu peço para que vocês fiquem atentos àquilo que eu vou falar nesse vídeo, porque uma situação que parecia estar controlada, que é a situação financeira do Flamengo, não está tão bem assim quanto a gente imaginava. E não é mais o Fabrício que está falando, não é mais um estudo que o Fabrício está trazendo para vocês, e sim o estudo de um economista da área de gestão esportiva, um cara muito e amplamente respeitado por todos os dirigentes. Então, assista esse vídeo, fica até o final para não perder nada, mas já fala para o seu amigo, já fala para sua amiga, aqueles que amam o Flamengo de verdade, tem que tomar conhecimento daquilo que eu vou trazer aqui. Mas calma, não precisa ficar apavorado não. Mas é importante você ver e divulgar o que eu vou colocar aqui. Antes de mais nada, se inscreva no nosso canal. Curta, comenta, compartilha. É importante a sua participação aqui na nossa comunidade. Assim o nosso canal continua crescendo e o YouTube nos divulgando para que mais e mais torcedores rubro-negros possam estar aqui conosco. Minha amiga torcedora, meu amigo torcedor, vamos às notícias do Mengão queridão. Primeiro, eu quero falar sobre a situação do Danilo no Vasco. Gente, de vez em quando vocês me mandam tantas mensagens sobre um determinado assunto que por mais que eu queira ignorar, eu não consigo, eu não posso. A questão do Danilo do Vasco, ela é muito surreal. Por quê? Primeiro, quem é o Vasco na fila do pão? Não, é sério mesmo. Quem é o Vasco na fila do pão para buscar um jogador como Danilo e usar um jogador caro como esse em São Januário? Não tem como. Por que não tem como? Primeiro que o Danilo já deixou bem claro. A preferência dele é Flamengo e Santos. Por um Danilo acabar indo para um Vasco da Gama, só se o Flamengo ou o Santos não tivessem interesse nele. A situação do Danilo ainda está indefinida. O contrato que o Danilo tem em vigência hoje com a Juventus é um contrato que lhe permite renovar automaticamente para a próxima temporada se nesses 6 meses, de janeiro a julho, ele jogar 50% das partidas da Juventus. É bem verdade que o Danilo está avaliando interromper, cortar essa cláusula, para que ele possa, no meio do ano, decidir para onde ele quer ir. Mas isso é no meio do ano. Segundo, o Danilo é de interesse do Flamengo, seja como lateral, seja como zagueiro. Sabe quem estava jogando na Juventus como zagueiro também? Alexandro, que o Flamengo acabou de trazer. Era Alexandro de um lado, Danilo do outro lado. Então, assim, há conexões do Flamengo muito fortes com o Danilo. E há conexões no Santos muito fortes com ele também. O Santos está montando um time melhor para o ano que vem. O Santos está tentando levar o Gabigol, já conversou com a família do Gabigol, já conversou com o Gabigol e o presidente do Santos disse há 2 dias atrás, e eu trouxe aqui para vocês, que o Gabigol prometeu uma resposta até dezembro. Então pode ser que o Gabriel desista de ir para o Cruzeiro e vá para o Santos. O Santos está tentando repatriar o Neymar. Então o Santos, que subiu para a Série A, tem um projeto audacioso. Os caras querem construir o estádio deles também. Eles não querem mais atuar na Vila Belmiro, querem construir um estádio. O presidente do Brasil disse recentemente que vai dar um jeito de achar um terreno para o Santos, como achou para o Flamengo. Então, o Santos tem um projeto ambicioso. O projeto mais ambicioso do Vasco é a reforma de São Januário, sempre me confundo. A reforma de São Januário, que eles não estão conseguindo, por exemplo, vender o potencial construtivo, que é uma das coisas que o Rodolfo Landim está se garantindo para conseguir dinheiro para construir um estádio. E a gente já viu que vários e vários bilhões e bilhões de potencial construtivo no Brasil inteiro, principalmente nas principais cidades,
estão parados sem conseguirem ir adiante. Ou seja, as chances do Flamengo conseguir usar o potencial construtivo para construir o estádio é bem pequenininha, tá? Ah, mas o Flamengo é gigante, é maior que o Vasco e tal. Potencial construtivo não tem nada a ver com o time, e sim com o mercado. Mas isso é assunto para um outro dia, de um outro papo. Estamos falando só do Danilo. Dificilmente o Danilo não vai vir para o Flamengo ou para o Santos caso ele queira voltar ao Brasil. O Vasco pode negociar, pode falar agora, mas o próprio atleta só vai bater o martelo depois de falar com essas duas equipes. A família toda do Danilo é rubro-negra. E ele foi revelado no Santos, tem um carinho pela equipe santista. Então não precisem se preocupar. Primeiro, que a gente nem sabe quem vai ser o presidente do Flamengo. E essa diretoria tem muito interesse no Danilo. Será que a próxima vai ter? A gente não sabe. Segundo, que o Danilo só deixaria a Europa no meio do ano que vem. As chances dele deixar agora no início do ano são remotíssimas. Então, calma, meu torcedor. Calma, minha torcedora. Ainda tem muita água para passar debaixo da ponte. E se o Danilo for para algum clube que não seja Flamengo ou Santos, é porque Flamengo e Santos não quiseram. E é nessa ordem. Flamengo e Santos. Fechou? Esclarecido? Mais calma agora? Espero que sim, porque daqui para frente vai ficar meio tenso. Hugo Souza, no Corinthians, é um problema que os caras têm que resolver até o dia 30 de novembro agora. O Corinthians tem até o dia 30 de novembro para se acertar com o Flamengo. Fabrício, o Corinthians tem até dia 30 para pagar o Flamengo? Não. Tem até o dia 30 para provar para o Flamengo que pode pagar os 800 mil euros ou pagá-los. Como assim? Para poder provar para o Flamengo. Se o Corinthians quiser pagar à vista, sem estresse. Chega lá no dia 30, paga o goleiro. Acabou, o goleiro é deles. Se não puder pagar à vista, o Corinthians tem que dar avalistas, dar fiadores que o Flamengo aceite. Não é qualquer fiador que o Corinthians der que o Flamengo tem que aceitar. E o Corinthians diz que se o Flamengo não aceitar, eles vão à justiça contra o Flamengo. Eu sou dono de uma casa e coloquei ela para alugar. Aí eu pedi 3 fiadores. Os caras me trazem 3 fiadores que eu considero fraco para me dar segurança que o aluguel vai ser pago. Eu não sou obrigado a aceitar. O cara pode me levar na justiça, pode fazer o que for. É meu. É um bem meu. Se eu quiser até desistir de vender, eu desisto. Claro, se tiver alguma coisa assinada, eu tenho que pagar uma indenização, mas eu faço o que eu quiser. É o meu bem. É isso que acontece. Os caras podem ir na justiça, pode dar o grito, mas absolutamente nada aconteceria contra o Flamengo. E a questão do transfer ban impede o Corinthians de comprar o Hugo? Não. O transfer ban não impede o Corinthians de comprar o Hugo. O transfer ban impede o Corinthians de registrar o Hugo. Até o dia 31 de dezembro, por empréstimo, o Hugo é do Corinthians. Passou dessa data, se o Corinthians não exercer o direito de compra até dia 30 de novembro, o goleiro tem que se reapresentar quando o Flamengo mandar no ano que vem no Ninho do Urubu. Agora, o Corinthians pode pagar o Flamengo mesmo estando com o transfer ban. Arrumar os 800 mil ou arrumar os fiadores que o Flamengo aceite, o negócio pode sair mesmo com o transfer ban. Acontece que quando a janela abrir lá na frente, o goleiro Hugo não vai poder se transferir se o Corinthians ainda tiver no transfer ban. Por que isso é interessante para o Corinthians? Que o Corinthians ganha tempo para resolver os problemas. Ele resolve os 800 mil euros, que cá para nós não é nenhum valor absurdo para o Corinthians conseguir. Resolvido esse valor, aí ele tem tempo até a janela abrir, um mês e meio, mais ou menos, para poder resolver o problema do transfer ban. O Hugo continuaria sendo goleiro deles, só não poderia atuar em nenhuma competição, porque o Corinthians não teria como registrar. Ele pode comprar, ele não pode registrar jogadores. O que acontece se o Corinthians pagar direitinho o Hugo para o Flamengo, não sair do transfer ban a tempo de registrar o Hugo e a janela fechar? O Corinthians vai continuar tendo o Hugo como sendo seu, mas vai ter que esperar a próxima janela para poder registrá-lo. O Hugo ficaria parado por 6 meses. O Corinthians poderia emprestar o Hugo? Não, porque o Hugo não pode ser registrado, porque ele é um ativo do Corinthians, comprado enquanto o Corinthians sofreu o transfer ban, entenderam? Mas para o Flamengo, o que pega é só o pagamento. Pagou, acabou. O Flamengo pode vender com eles tendo transfer ban ou não, entendido?
Bom, agora vamos para a parte mais jocosa do vídeo. Pessoal, muitas pessoas me chamam de portador do caos, anunciador do apocalipse, vocês gostam de dar vários apelidos. Mas isso é porque eu tenho um compromisso de levar a verdade, doa quem doer, e muitas vezes a verdade dói em nós mesmos. E eu vou trazer mais uma verdade aqui. As finanças do Flamengo não estão sob controle. As finanças do Flamengo preocupam sim. E isso, pessoal, não tem nada a ver com politicagem. A última coisa que eu esperava era que o Flamengo tivesse problemas financeiros. Eu esperava tudo, ter que falar as falácias do Dunche, por exemplo, que demitir treinador é investimento, que o Maracanã é campo neutro. Isso tudo eu espero, porque é o que o Dunche pensa de verdade. Se tem uma coisa que a gente não pode acusar esses candidatos é de faltar com a sua identidade. A língua deles é muito maior do que a boca. Eles sempre dão com a língua nos dentes. Então não tem nada a ver com politicagem. Eu sei os erros que a diretoria cometeu, sei os acertos que eles cometeram e também não tem nada a ver com títulos. Tem a ver com tentar comprar uma eleição através do terreno, através do factoide estádio. Fabrício, o estádio virou factoide agora? O que é factoide? É uma coisa que se cria que não vai acontecer. Não, o estádio vai acontecer. O documento está assinado, está tudo bonitinho. Mas ele não pode acontecer sendo conduzido da maneira que está sendo conduzida. Eu vou colocar para vocês agora o vídeo de um especialista na área de finanças dos clubes, para vocês verem a real dentro do Flamengo. Por isso que eu falei, gente, não me interessa quantas pessoas vão assistir esse vídeo, tá? Eu sei que eu tô concorrendo com os vídeos de pré-jogo, com as lives de pré-jogo, eu não tô nem aí pro jogo de hoje, porque o assunto é muito importante. Então você que tá assistindo, você tem a obrigação de divulgar esse vídeo aqui, para as pessoas saberem o que está acontecendo no Flamengo. Se a gente ganhar do Cuiabá, a gente cai para a segunda divisão? Não, né? Se a gente vencer, a gente ganha o Campeonato Brasileiro? Não, né? Nem sequer chegamos à terceira colocação, correto? Então é um jogo menor. Tanto é um jogo menor que o Flamengo nem foi lá atrás do Gerson, atrás do Plata, atrás do Valela, atrás do Léo Ortiz. O Flamengo vai jogar com aquele time que eu mostrei para vocês no Central do Fla hoje mais cedo. Um time todo mesclado. A gente quer ver o Mengão queridão jogando? Queremos. Mas a gente não pode ser irresponsáveis de ignorar o que eu vou mostrar para vocês agora. Então eu tô dando uma missão para você. Que se você me assiste, tá inscrito aqui, é porque você gosta de honestidade e ama o Flamengo. Então espia o que eu vou colocar e eu espero que você divulgue. Tá nas suas mãos o futuro do Flamengo. Espia só. Bom, fala pessoal, tudo bem? Nessa semana falamos um pouquinho sobre os números do Flamengo, né, os números de setembro de 2024, e na análise que eu havia feito, mostrava-se que o cenário não era tão ruim quanto se previa, ou quanto algumas vozes trouxeram em função da redução forte no caixa que observamos ali. Mas, como o futebol é uma caixinha de surpresas, e quando misturamos futebol e finanças, as surpresas são sempre maiores, né? Eu tive acesso a um orçamento que o clube fez para o ano que vem, e surgiram ali uma série de movimentações que de fato mostram um cenário bem menos tranquilizador do que eu supunha quando eu fiz a análise no início da semana. Então o clube espera terminar o ano com caixa praticamente zerado, né, pouco mais de 3 milhões de reais, e isso num cenário, como eu já mostrei, né, com bastante recurso de televisão entrando no fim do ano, premiação de Copa do Brasil, enfim, e as receitas recorrentes andando. O que mais me surpreende além disso, né, e isso vem por conta do fato de que existe uma série de vencimentos de dívidas que acontecem agora no último trimestre e não estavam descritos no balancete de setembro, então não era nem possível fazer essa conta, fazer esse cálculo ou saber isso. Mas de fato algo que me chamou a atenção é que para o início de 2025, no orçamento do ano que vem, o clube estima receber ali 146 milhões de reais de vendas de cadeiras do novo estádio, que é basicamente o valor que foi pago no terreno. Agora, como é que o clube propõe ou espera receber este valor se nem existe um projeto? Eu imagino, inclusive, que nem existe um projeto aprovado dentro do Conselho Deliberativo do clube, enfim, e das estruturas legais e formais. Então, mostra de fato um risco que o clube assume ao fazer um investimento tão importante, mas no ano eleitoral. Não tenho aqui candidato, não conheço ninguém, nunca falei com ninguém de maneira mais prolongada, então não tenho partido nessa situação. Mas é um fato. O clube hoje
mostra-se um pouco mais vulnerável do que era há algum tempo, ou do que foi visto aqui na análise no começo da semana. Então, atenção, cabe ao torcedor, cabe ao sócio, cabe a todo mundo estar monitorando isso, justamente porque é muito fácil você destruir algo que levou tanto tempo para ser recuperado. O futebol é assim, o futebol vive de fluxos, e neste fluxo que o Flamengo tem positivo, o risco dele se desestruturar é muito rápido e é muito grande. Então, é importante o clube estar atento, os torcedores atentos e todo mundo monitorando isso para que o clube continue sendo um exemplo pelo lado positivo, e não pelos exageros que as gestões cometem. Tá bom? Voltamos aí. Um abraço. A situação é séria. A gente precisa levar muito a sério o que o Grafietti falou. Ele não é torcedor rubro-negro, ele não faz campanha para fulano, cicrano ou beltrano, não. Ele é um estudioso da área de finanças dos clubes, respeitado por clubes de São Paulo, do Rio, pelos principais veículos de imprensa. O que ele fala é muito sério. É para você ficar sem dormir? Não sei. Eu sei que eu já estou mega preocupado depois desse vídeo. A minha obrigação é levar a verdade para vocês. E a obrigação de vocês é de divulgar isso daqui. É muito importante. Nós, como torcedores rubro-negros, temos papel importantíssimo. Não é para você chegar e falar, votem em fulano, ciclano, beltrano. Não é isso que eu estou pedindo. Eu estou pedindo para vocês mostrarem isso daí. Porque mesmo que o Dunche vença, nós temos que cobrar isso daí deles no ano que vem. Nós amamos o Flamengo. Nós não amamos o BAP, nem o Maurício Gomes de Matos, nem o Landim, muito menos o Dunche. Nós amamos o Clube de Regatas do Flamengo. E é pelo Flamengo a missão que eu tô passando para vocês. Tamo juntos. Fiquem com Deus. Saudações rubro-negras.